noite. Agradecemos a Deus mais uma semana, especialmente por cada dia, cada batalha vivida, cada vitória sentida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, moral estranha, item 9. Mateus capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Pois complementa com outro trecho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Eu vi lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quando me sinto apressado, que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, trago a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, o filho com seu pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. O Evangelho, para quem está vindo ao centro pela primeira vez, alguém aqui está vindo ao centro pela primeira vez? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é reescrito. O que acontece aqui são passagens do Evangelho normal, cristão, conhecido, da Igreja Católica, da Igreja Protestante, evangélica, normal. Então, ele pega trechos do Evangelho que são comentados pelos Espíritos. Então, a gente fez uma leitura de Mateus e outra leitura de Lucas. Aí agora os Espíritos, que seria o Espírito de verdade na organização dessas comunicações que o Allan Kardec fez a sistematização, então eles vêm explicar agora qual é a visão dos espíritos, aqui do caso do Espírito de verdade, com relação ao texto da Bíblia. Então é uma explicação, porque às vezes as pessoas pensam que o Espiritismo vem reescrever o Evangelho, tem uma nova proposta. Não, ele vem trazer a mensagem, ele vem trazer uma interpretação do Evangelho. Inclusive o Espiritismo, ele se centra no Evangelho, na questão cristã, mas o Espiritismo em si, ele é de convergência, independe da religião. Para alguns, inclusive, ele só seria mais uma filosofia e uma ciência, e para alguns não seria uma religião. E a gente compreende o aspecto tríplice, né, de filosofia, ciência e religião, mas religião no sentido de religar-se. O Espiritismo trazer uma interpretação para os mais duvidosos acerca dos caminhos, né, das leis morais, da verdade, da busca de Deus, no sentido de religar-se o homem à questão espiritual. Então agora o comentário para esses trechos complicados do Evangelho, já que a gente entende o Cristo cada um a seu modo. Ele diz: foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há nenhuma blasfêmia nem contradição nessas palavras? Não há, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma um pouco equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desesperasse ou desprezasse alguém quanto ao seu sentido verdadeiro.
tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão toda pacífica numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Então, os espíritos começam aqui a discutir as palavras, não que o Cristo tenha dito, mas que quem colocou e o modo que colocou. É interessante que os 4 evangelhos conhecidos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o mais cedo escrito foi, dizem aí os historiadores, em torno de 10 anos depois do desencarne de Jesus. Então, cada um, às vezes você vai ler, quem já leu o evangelho, você começa a perceber que um é muito parecido com o outro. Aí um ou outro traz alguma questão nova e algum outro evangelista dos reconhecidos, ele traz uma passagem, a mesma passagem, só que com palavras um pouco diferentes. Então é isso que os espíritos estão começando a dizer, para que a gente não entenda ao pé da letra, no sentido de que Jesus seria algo que não tivesse a ver com amor, com perdão, com caridade, amor em plenitude, mas que a gente entendesse o sentido dessas palavras. Eu gostei muito porque no diálogo inicial que ele fala que vai separar o pai da mãe, né? A mãe do filho, o filho da filha, quer dizer, como é que Jesus vem trazer união e vem essa questão da discórdia? A própria questão de dizer que o espiritismo não seria uma religião no sentido de ter dogmas, uma estruturação, você não precisa ter uma ordem secular, é por isso que se prega, o próprio Livro dos Espíritos acha melhor que haja vários pequenos centros do que um grande centro, para que não haja essa estruturação secular, não haja, né, dogmas específicos. É interessante no livro O Céu e o Inferno, Sérgio, que ele fala exatamente isso, que o espiritismo e a educação não devem ensinar as pessoas o que pensar, mas sugerir como as pessoas devem encontrar o seu caminho. Não é o que, é como. Como é que eu faço? Qual é o meu modo de pensar? Será que o meu modo de pensar, ele está cheio de tradições, ele está cheio da sociedade, cheio de preconceitos? Aí ele vai trazer um modo de dizer como pensar. Uma das coisas, vencer os preconceitos, vencer as tradições. E é por isso que alguns discutem esse aspecto, né? Porque o espiritismo, o lado religioso dele, é essa provocação dentro da filosofia espírita, né? Do saber que os espíritos colocaram na codificação espírita, para que nós possamos encontrar o nosso caminho. Então são várias palavras, vários espíritos, incontáveis comunicações, só na literatura básica, né? Só o Kardec tem o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, já, só para começar, obras póstumas, aí, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas e o que é o Espiritismo. Aí tinha uma revista espírita com centenas de textos. Você abre o livro Céu e Inferno, comentários de vários espíritos. Então, são visões dentro de uma perspectiva ocidental, não para romper, né? Porque ele é revelado lá na França. Mais uma oportunidade, depois que tiver a oportunidade de ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ou ler o livro do Emmanuel, A Religião dos Espíritos, vai entender que vários locais do mundo foram preparados para essa simplicidade, para essa humildade, mas o povo não entendia, não entenderam a chegada do Cristo. São Francisco foi uma nova tentativa, no século XII mais ou menos, de tentar reviver o Evangelho na sua origem, na simplicidade, valorizando mais as coisas espirituais do que as coisas materiais, pregando o equilíbrio, a humildade, a compreensão, a noção de amor, no sentido de que não exige do outro sequer a compreensão, porque quem ama, ama. Então, quando você traz um tipo de filosofia, né, de pensamento, de amor à sabedoria, um saber que vai te ensinar a pensar, né, não o que pensar, mas como se conhecer para poder conhecer o mundo, é lógico que vai haver, consequentemente, rompimentos. Tem uma passagem que o Cristo disse que não veio para revogar os 10 mandamentos,
mas ele vem para que a pessoa perceba os seus próprios pensamentos. Então, é como aquelas questões psíquicas, né? Você tem a compulsão, que é você ter uma ação que você não consegue controlar, e tem a obsessão, são pensamentos que você não pode parar. Tem até uma síndrome do pensamento acelerado, você não consegue frear seu pensamento. Então, obsessão e compulsão, duas marcas da matéria. Porque a nossa obsessão a nível de pensamento é ficar pensando, até foi falado no texto daqui a pouco, sobre o futuro, sobre passado. Ao invés de estarmos valorizando a nossa ação, ficamos a pensar mais nos resultados. Tem lá no André Luiz, nos Mensageiros. Não nos compete preocuparmos muito com resultados. O nosso papel é plantar. A ação deve ser vista como algo mais importante do que o resultado. O caminho é mais importante do que a chegada. Mas nós criamos um tempo psicológico. Não é o tempo de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É o tempo da gente ficar lembrando de quem a gente foi, se acomodando onde a gente está e pensando num futuro, como é que a gente faz para crescer materialmente ou não perder o espaço que a gente tem. É lógico que refletir sobre isso vai trazer uma divergência, partindo do Evangelho, de que eu vim trazer a divisão. Estou lendo um livro, Sérgio, de um pensador que ele gosta muito disso, de ensinar a gente a como pensar, não o que pensar, que é o Krishnamurti. Estou com um livro chamado Pense Nisso. Ele faz uma metáfora, que é um capítulo do livro, que é a vida como um rio. Eu tinha falado uma vez de outro pensador, que é o Thich Nhat Hanh, ou Thich Nhat Hanh, que ele falava do rio, mas ele estava fazendo uma palestra, porque ele não escrevia nada. Olha essa questão da interpretação. Os textos do Krishnamurti, mais de 60 livros, são palestras. Perguntavam por que ele não costumava escrever. Ele disse, porque isso aqui só serve para agora, para as pessoas pensarem, aprenderem a pensar agora. Amanhã, isso aqui já está velho, a vida é um rio, ela segue. Eu não devo ficar guardando memória. A memória, a tradição, né, que é alimentada pela memória, ela serve apenas para que eu aprenda questões técnicas, por exemplo, como construir um centro, como pilotar um avião. Mas a mais do que isso, eu não preciso acumular nada. O conhecimento de hoje vai me dar a resposta para o problema de hoje, mas eu tenho que aprender a observar o hoje com os olhos de hoje. Contudo, eu só vivo olhando com os olhos do passado. Eu trago toda uma bagagem de tradições e preconceitos e memórias dos meus pais, da sociedade, e eu fico com um será muito grande que dificulta o meu acesso espiritual. A religião me dificulta o meu acesso de me religar com Deus. Ele diz, sabe qual é o maior trabalho de um homem ou de uma mulher? É encontrar a verdade e a Deus. Esse é o trabalho dele todo dia. Essa é uma reflexão. E ele estava lá falando, olha, até as falas dele, ele disse assim, estava falando para as pessoas num campo, num vale verde, e ele olhou para as pessoas como as pessoas deixam de apreciar a realidade. Ele disse, vocês perceberam que ao lado do rio havia um lago que foi cavado provavelmente por pescadores? Alguém cavou um buraco e deixou um espaço grande. A água do rio é o quê? Limpa, tem o barulho do rio sempre mudando, porque ele continua seguindo a correnteza. E os caras fizeram um buraco do lado, guardar a água. Essa água vai ficando, acumulando detritos, apodrecendo, ficando verde. Não dá para viver nada, não tem peixe. Ele disse, vocês perceberam isso? O que é que vocês entendem disso? Isso somos nós. A gente está vendo o rio passando, que a vida é isso, ó, mudança, transformação, mas a gente só quer viver onde a gente está, só quer atender aos padrões do nosso passado, só quer atender às expectativas dos outros, a opinião dos outros. A gente tem preguiça de pensar.
de olhar, de descobrir o que a gente realmente quer, quem a gente realmente é. A gente tem dificuldade. Aí fica acumulando o rio passando lindo, o barulho bonito do rio. A gente quer fazer o quê? Cavar um buraquinho e guardar a água. Essa água vai apodrecer. Ele diz, pois olhe, se nós não somos assim, queremos guardar o nosso nome, o nome de família, a profissão, os nossos bens, acumular mais. Qual é o pai numa sociedade materialista que vendo o filho com a inclinação, por exemplo, muito forte para o desenho, para a pintura, e o filho disser assim, pai, eu vou ser um artista. O pai vai dizer para ele provavelmente o quê? Meu filho, faça medicina, faça direito, faça um curso técnico, vá trabalhar, quer dizer, aleja qualquer forma de inclinação natural do espírito. E muitas vezes a pessoa vai fazer o que os outros querem, cresce frustrado. Um pé de flor, como diz o Rajneesh, nasceu para ser flor, mas disseram para ele ia nascer, crescer, florescer, dar flores lindas, mas alguém disse para ele o quê? Bonito é o pé de cravo. Aí ele fica querendo ser cravo a vida todinha. Talvez nem produza flor, e se produzir, produz flor que não é tão bonito. Então, essa questão de dizer que eu não vim trazer a paz e sim trazer a divisão, é porque o evangelho ele é libertador. Ele provoca uma meditação que não é uma prática, é um exercício nosso de todo dia estarmos olhando, percebendo tudo o que está ao nosso redor, o que nos acontece, e tentando afastar a opinião dos outros, porque a vida é nossa. E afinarmos o nosso contato com Deus, religião, religar-se. Abandonar a opinião alheia, afinar o contato com Deus e perceber tudo o que tem que acontecer, e não ficar cavando um buraco no rio, querendo guardar uma vida que é passageira. E é lógico que fazer isso tem rompimento. Só concluindo, eu vi outro dia uma pessoa que disse assim, olha, eu conheci o espiritismo, eu conheci os grupos e tal, mas eu me acho tão jovem, ainda tenho tanta coisa para curtir, e eu estou vendo que ali eu vou acabar sendo, assim, me sentindo mal de fazer o que eu estou fazendo. Eu já vi gente dizer assim, eu não quero nem ouvir, eu não quero nem saber. Por quê? Porque sabe que tudo que ele está fazendo, que ele vai entender que não está dando para ele um preenchimento, ele não tem uma vida total, ele sente vazio, ele na verdade só vive fugindo, pela bebida, pelo sexo, por qualquer desvio, pelas emoções descontroladas. Aí ele diz, eu fazia e ficava numa boa, depois que eu comecei a conhecer, a pensar a verdade, dói, então eu não quero mais saber. Aí é o problema. E aí é a grande pergunta que fica no final, o que é a vida? Para que nós estamos aqui, se não é para nós assumirmos as nossas responsabilidades para conosco, para com Deus, amarmos, nos desprendermos inclusive da opinião extremamente materialista dos preconceitos. Então, uma reflexão para hoje, ó. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão que ele se acenda, e é lógico que isso leva tempo. O exercício de percepção ele tem que ser diário, a gente tem que ter uma meditação de olhar as coisas desprendido constante. Isso, nós não estamos atrás, não deveríamos estar atrás do sucesso, mas deveríamos estar atrás de uma plenitude do nosso ser. Se nós não aprendermos a ser plenos, a nos amarmos, a buscarmos essa vontade, separarmos o joio do trigo, não seremos capazes de amar ninguém. Diferente é sucesso de vida integral. Memória e tradição de compreensão das coisas. Quando a gente começa a compreender, a vida ganha um sentido imenso, porque todo dia a gente começa a descobrir, vai trazer já os preconceitos. Então, muita iluminação, muita paz para todos nós nessa semana. Vamos aos trabalhos aqui da casa. Obrigado. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve
amor